A paz do Senhor, povo de Deus. Eu creio e espero e tenho a certeza de que Deus ele tem uma palavra poderosa para nos entregar. Por isso, já chega declarando: Ele vive, Ele reina, Ele vive, Ele tem cuidado de nós. Vamos adorar ao Senhor na beleza da sua santidade, porque a palavra do Senhor diz que aquele que tem fôlego, lá no Salmo de número 50, louve a Deus. E é o que nós vamos fazer neste exato momento, louvar a Ele. Glória a Jesus. Eu nasci para te chamar de Deus, eu nasci para te chamar de Pai e andar do seu lado, Senhor, desde o ventre da minha mãe. Eu sou povo exclusivo seu, eu sou abençoada e eu vivo obediente. Mas todo dia o pecado vem, ele me chama e te chama. Todo dia as propostas vêm, me chama. Todo dia vêm as tentações, me chama. Todo dia o pecado vem, mas você pode declarar: eu escolho Deus, eu escolho ser amiga de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Eu já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amiga de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Eu já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Senhor, eu nasci pra te chamar de amor, eu nasci pra te chamar de Pai e andar do seu lado, Senhor, desde o ventre da minha mãe. Eu sou povo exclusivo teu, eu sou abençoado e eu vivo obediente. Mas todo dia o pecado vem, ele me chama e ele te chama. Todo dia vem as tentações, nos chama. Todo dia as propostas vêm, me chama. Todo dia o pecado vem, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amiga de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Eu já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amiga de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Eu já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Eu tenho certeza que você também escolhe essa presença poderosa no nome do Senhor Jesus, e é por isso que você está aí. Por isso siga declarando, fala porque teu servo ouve, fala porque a tua serva ouve, e é Deus quem vai falar com você neste exato momento. Eu tenho a plena certeza e a convicção de que você aí do outro lado também serve a Ele de todo o seu coração. Então vamos adorar ao Senhor, vamos fazer a leitura de um versículo que está lá no livro de 1 João, capítulo de número 1, versículo de número 12. O Senhor vai ministrar no nosso coração aquilo que Ele me entregou no dia de hoje, e assim eu quero compartilhar contigo uma palavra poderosa. Vou tentar, louvado seja Deus, ser bem breve, louvado seja o nome do Senhor Jesus, mas eu não poderia deixar de ministrar e de entregar aquilo que os céus me revelou no dia de hoje, aquilo que o Senhor falou ao meu coração, para o teu coração.
É sempre com muita alegria que eu trago uma palavra do céu para compartilhar contigo, porque eu tenho certeza que a palavra do Senhor, ela não volta vazia, sem antes. Louvado seja Deus, como está escrito lá no livro de Isaías, fazer aquilo que apraz. Assim como a chuva cai do céu, assim como a chuva que caiu do céu no dia de hoje, ela tem um destino, ela tem um motivo, ela cai para irrigar a terra, ela cai para que no tempo certo, louvado seja Deus, a árvore deu seu fruto, assim também a palavra do Senhor, ela não volta vazia. Se Deus falou, está falado, mas se o inferno falou, está falido. Em nome do Senhor Jesus, porque a última palavra na minha e na sua vida sempre vem do Senhor. Livro de João, capítulo de número 1, verso de número 12, e diz assim o texto na palavra do Senhor. Eu vou ler o verso de número 11, que antecede o verso de número 12, ao qual o Senhor quer ministrar no nosso coração, mas para que nós venhamos a entender o que diz o texto e qual é o contexto que Deus ele quer falar comigo e contigo. E diz assim, primeiro a João, verso 11 e 12, diz assim, veio para o que era seu, e os seus não receberam. Versículo de número 12, a qual nós vamos ter por base, louvado seja Deus, diz assim, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que crerem no seu nome. Eu gostaria de repetir este versículo de número 12, porque aqui vai uma promessa, vai uma palavra poderosa de Deus para mim e para a sua vida. E diz assim, mas a todos quantos o receberam, deram-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creram no seu nome. Glória a Jesus. Aleluia. E o versículo 3 diz assim, aos quais não nasceram de sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Glória a Jesus. Eu quero glorificar, eu quero ler até aqui. E eu quero repetir esse versículo de número 12 mais uma vez, para que ele fique fixado, gravado na tábua do seu coração, que diz assim a palavra do Senhor. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E aqui vai uma palavra poderosa. Nos diz a palavra aqui no versículo de número 11 que Jesus ele veio para o que eram os seus, que era o povo judeu, mas os seus não receberam. Então Jesus ele sai pelos confins da terra e a palavra do Senhor vem dizer para mim e para vocês assim, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E eu quero declarar que eu e você somos filhos do Senhor Jesus, mas o Espírito Santo, quando ele me lembrou desta palavra, louvado seja Deus no dia de hoje, o Espírito Santo também me fez uma pergunta e Deus ele falava ao meu coração, eu quero que você grave, eu quero que você fale, eu quero que você pergunte aquilo que eu te perguntei, porque a tua resposta você tem, mas eu também quero que as pessoas se façam essa pergunta no dia de hoje. Nos diz a palavra que todos quanto receberam Jesus foram chamados filhos de Deus. Aqui na palavra do Senhor, de Gênesis a Apocalipse, nós vamos ver o Senhor, louvado seja Deus, falando com os seus servos e com cada um ele tem uma forma especial. Eu tenho certeza que contigo não há de ser diferente, porque também comigo não é. Né? Deus ele tem uma forma especial de tratar a cada filho, louvado seja Deus. Eu não sei se você aí do outro lado tem a oportunidade de ser pai ou mãe, e se você é pai e mãe de vários filhos ou de um filho, mas entenda que Deus, ele conhece a mim, Deus, ele conhece a você na sua particularidade, Deus, ele me conhece, e a cada um Deus, ele trata conforme a necessidade, conforme o conhecimento que ele tem de mim e de ti. Isso não quer dizer que ele ame mais a mim ou que ele ame mais a você, mas por ele me conhecer e te conhecer, ele sabe a forma, louvado seja Deus, que tem que falar conosco, ele sabe a forma que nos chama, e eu vou trazer alguns textos bíblicos, louvado seja Deus, lá no livro de Daniel, depois você pode conferir. A palavra do Senhor nos diz que quando Daniel ele ora pedindo uma resposta, a palavra do Senhor nos diz que quando a resposta vem, demora um pouco por conta de algumas tentativas do adversário de tentar atrapalhar, mas a palavra do Senhor deixa bem claro que a resposta não deixou de vir e que a providência não deixou de chegar. E a palavra do Senhor diz que quando a resposta desce, o anjo fala assim, Daniel, muito amado, louvado seja Deus. Então, Deus ele chama ali aquele varão, Deus ele chama aquele homem de muito amado. Em outros contextos, nós vamos ver na Bíblia Deus falar que Davi era o homem segundo o seu coração, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aí nós vamos ver alguns textos, algumas palavras que vêm, louvado seja Deus, falar quem eram as pessoas para Jesus. Nós vamos ver no texto que quando Lázaro
ele é acometido de uma enfermidade, as suas irmãs, louvado seja Deus, manda recado para Jesus, dizendo que Lázaro está doente. Elas mandam o recado da seguinte forma: glória seja dado o nome santo do Senhor Jesus, aquele a quem tu amas, aquele a quem tu chama de amigo. Louvado seja Deus. Elas não mandam o recado dizendo assim: olha, Lázaro está doente. Não, ela diz assim: aquele a quem tu amas. Aí nos diz a palavra, nos diz o contexto que João, louvado seja Deus, o João aqui do texto ao qual nós estamos lendo, o livro de João, capítulo de número 1, era alguém que inclinava a cabeça no peito de Jesus. Era alguém que estava sempre próximo, era alguém, louvado seja Deus, que tinha uma aproximação. Dos discípulos foi o único que quando Jesus foi crucificado ficou ali com Maria. E nós vamos entender, louvado seja Deus, que João era alguém tão especial que Deus ele revela para João o fim dos tempos. Deus revela lá o livro de Apocalipse, quando recolhe João ali na ilha de Patmos. Eu glorifico ao Senhor porque muitas das vezes as circunstâncias já acham que está levando por levar, mas Deus está permitindo por um motivo específico. Nos diz a palavra que João ele para nessa ilha de Patmos, devido a algumas circunstâncias por ele pregar a palavra, louvado seja Deus, mas tudo estava cooperando para o bem de João, porque estava cooperando com o reino de Deus. E a palavra do Senhor vem dizer que João, Lázaro eram amigos de Jesus. Davi, Deus ele chama, louvado seja Deus, como um homem segundo o seu coração. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Daniel ele chama de muito amado. E tem uma parte na Bíblia que vem falar a respeito de um homem chamado Gideão, a qual quando o anjo desce também chama Gideão de varão valoroso. E eu quero glorificar a Deus, porque Deus ele vai nos olhar sempre de uma forma que talvez você, que talvez eu não estamos nos olhando, ou que talvez pessoas não estejam percebendo. Mas eu acho maravilhoso, eu acho lindo, da mesma forma também quando Deus ele rejeita Saul e quando Deus ele chama Davi, ele diz assim: olha Samuel, eu não vejo como um homem vê. E Deus vem dizer para mim e para você que ele tem uma forma carinhosa de me ver e de te ver. E o texto, a palavra do Senhor, ela prova isso quando nós vamos ver no contexto pessoas não sendo chamadas pelos seus nomes. Aquelas pessoas tinham nome, sim. Aquelas pessoas eram pessoas conhecidas, sim. Nós vamos ver ao longo do contexto pessoas sendo, aleluia, sendo descritas, sendo narradas, a saber o cego Bartimeu. A palavra do Senhor ela é bem clara quando enfatiza e quando ela dá nomes. Mas a palavra do Senhor também vem falar acerca de como Deus ele nos enxerga. Aí eu vou lá contigo mais uma vez para que não fique apenas nas minhas palavras, mas na palavra que Deus colocou no meu coração. Quando Deus ele diz assim para o adversário: tem visto o meu servo Jó? E aqui, louvado seja Deus, vai uma pergunta para o teu coração. Como você acha que Deus ele está te vendo? Como você entende que você, aleluia, tem um significado e tem algo especial de Deus para você? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A palavra nos diz que nós somos povo santo, povo eleito, povo adquirido para morar no céu. E por que eu comecei lendo esse versículo do capítulo do livro de João, capítulo 1, versículo de número 12, que diz assim: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Nós somos feitos filhos de Deus quando nós aceitamos a sua palavra, quando nós aceitamos a sua lei. Nós todos somos criação. E entre criação e tornar-se filho, há uma grande diferença, porque o texto é a palavra do Senhor quem narra. Mas existe algo de Deus poderoso para mim e para a sua vida, porque nós podemos nos tornar filhos de Deus se nós confessarmos Jesus como único e suficiente Salvador. Servir a Ele em adoração, obediência e excelência, tendo a certeza de que Ele não mudou, que Ele virá, que terá a segunda vinda. A palavra do Senhor vem dizer que nós vamos nos tornar filhos. Mas além de filhos, Deus ele pode olhar para mim, Deus ele pode olhar para você e ele pode dizer assim como disse para Daniel, assim como disse para Gideão, assim como disse para Jó, assim como ele chamou Lázaro e chamou João de amigo. Ele pode me chamar de amiga do céu, ele pode te chamar de amiga do céu. E aqui, enquanto eu louvava e adorava, o Espírito Santo falou comigo a respeito de rótulos,
a respeito de um produto que você compra, a respeito de algo que está na sua casa, a respeito de um remédio. Todo medicamento tem lá um fabricante, toda a indústria, seja de cosméticos, seja alimentícia, tem um rótulo dizendo quem foi que fabricou. Quando nós, louvado seja Deus, entregamos a nossa vida para Cristo, o sangue de Deus, aleluia, nos autentica a ser chamado Filho de Deus. É por isso que nós não vivemos mais como está escrito na palavra, mas Ele vive em nós. Mas para Ele viver em nós, se você continuar lendo o texto do capítulo 1, louvado seja Deus, do livro, você vai ver, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que Deus, o livro de João vai falar a respeito de Nicodemos. E ele diz que Nicodemos precisaria nascer de novo, e Nicodemos fica se perguntando: como assim que eu vou nascer? E por que Jesus fala isso? Para você se tornar filho, você precisa nascer, louvado seja Deus, da água e do Espírito. E Nicodemos não entende. Nicodemos se pergunta: como assim? Como é que eu vou voltar à barriga? Como é que eu vou nascer de novo? Mas Jesus está falando de comportamento, Jesus está falando de posicionamento. Jesus está falando de algo que vem do nosso interior, de uma forma verdadeira e genuína. Nos diz a palavra que Deus, Ele chama, louvado seja Deus, Davi, um homem segundo o seu coração. Depois que Davi passa por tantas lutas, tantas batalhas, tantas percas, depois que Davi, ele comete um pecado, nos diz a palavra que Davi então entende. Nos diz a palavra que Davi, então, ele compreende o propósito de Deus. Ele se arrepende e ele passa a ser, louvado seja Deus, ali alguém segundo o coração de Deus. E aí eu vou no começo do texto da Bíblia, que fala sobre um homem que nós vamos tê-lo como pai da fé. A Bíblia, ela narra várias vezes a história de Abraão. Lá no livro de Hebreus, a palavra do Senhor vem falar a respeito de fé e fala muito sobre Abraão. Nos diz a palavra que Abraão, ele foi chamado pai da fé. E por que Abraão foi chamado pai da fé? Somente depois de ter peregrinado, depois de ter deixado tudo quanto para muitas pessoas era precioso, era valioso, mas terrenamente falando, o que era tudo aquilo que a traça corrói e o ferrugem destrói. Abraão entendia que a voz que falou com ele era mais poderosa do que qualquer coisa. Então nós vamos ver na Bíblia as pessoas sendo chamadas não apenas pelo seu nome, mas pelo próprio título que o próprio Deus ele dá. E que você possa se fazer essa pergunta: qual será o título que o céu está me dando? Como será que o céu está me vendo? Será que o céu está olhando e está encontrando um adorador? Será que o céu está olhando e está encontrando um filho? Será que o céu está olhando e está encontrando um servo quando o adversário vai acusar ali a Jó? E Deus diz assim: tem visto o meu servo Jó? Olha só, não foi o adversário, não foram outras pessoas, não, foi o meu servo Jó. E por que Deus ele falava com tanta convicção? Porque Deus ele conhecia o coração de Jó. E é tanto que quando acontece tudo aquilo, nos diz a palavra que os amigos que eram amigos caluniam, os amigos que eram amigos não entendiam porque Jó estava passando aquela luta, até a esposa não entendeu. E a palavra do Senhor nos diz que quando os amigos precisam, Deus diz assim: peça ao meu servo Jó para orar, porque se ele orar, eu ouço a oração dele. Olha que nível de intimidade, olha que nível de servo era Jó. E a palavra do Senhor vem falar que Deus ele não vê como um homem vê. E Deus vem dizer que ele tem algo poderoso dele para ti. Talvez um filho amado, um filho escolhido, talvez um servo, um amigo, glória a Jesus. Um varão valoroso, um homem temente, uma mulher temente, uma mulher de Deus, um adorador, uma adoradora. Lembre-se sempre daquilo que o céu te chama, não daquilo que o mundo te apelida. Porque muitas das vezes, para muitos, você pode ter até um apelido, para muitos você pode ter até um nomezinho que eles acham que declara ou decreta sobre ti, porque não tem validação nenhuma. A validação que vem é do nome do Senhor Jesus, sobre a minha e sobre a sua vida. E quando você não aceita, quando você rejeita, quando você toma posição de filho,
O que vem sobre você é o que está escrito aqui no livro de 1 João, capítulo de número 1, verso de número 12. A todos quanto receberam, deu-lhes o privilégio de ser chamados filhos de Deus. Olha só, esse é o maior privilégio, é o maior título, é o maior chamado, é a maior herança, é o melhor nome. Nem o seu próprio nome é melhor do que você ser chamado filho de Deus. Por isso, lembre-se sempre, todo produto, ele tem um nome, ele tem uma origem, ele diz de onde veio. Você veio do céu, você é povo santo, você é povo eleito e escolhido de Deus. A palavra do Senhor nos diz que Deus ele chamou Daniel de muito amado. Imagine só, você está orando, receber a visita de um anjo e ser chamado de muito amado. Ou então Deus usar um servo, Deus usar uma serva, Deus usar alguém para dizer, você é especial. Esse é o nosso Deus. É o Deus que vem lembrar que você, além de filho, uma dessas características, um desses textos pode se enquadrar na sua vida, desde que você esteja enquadrado nesta palavra que está escrita no livro de 1 João, capítulo 1, verso de número 12. Porque somente para quem é chamado filho. O Espírito Santo me lembra uma palavra que está lá no livro de Gênesis. A palavra do Senhor nos diz que Abraão ele tem uma certa idade. Louvado seja Deus. E aí, a palavra do Senhor vem dizer que por ele ter uma certa idade, Abraão ele acha que não vai mais gerar, Abraão ele acha que passou o tempo. E ele diz assim, Senhor, mas eu adquiri tantos bens, tantas posses, vou deixar para o meu servo? Ele tinha um servo, louvado seja Deus, a qual era muito fiel a ele. Então ele já estava pensando em deixar a sua herança para este servo. Mas nos diz a palavra que o Senhor vem a Abraão e diz assim, não, Abraão, eu vou te dar uma herança, e do fruto do ventre da sua mulher sairá o teu filho. E esse contexto me faz lembrar de que se nós fossemos apenas servos, nós não teríamos direito à herança celestial de Jesus, a tudo aquilo que Deus ele tem e reservou para mim e para você. Mas a condição que Deus nos deu de sermos chamados filhos de Deus traz sobre mim, traz sobre ti o direito de ter uma herança. Que herança é essa? Aquela que a terra não pode tirar de ti. Aquela que ainda que a terra tente, ainda que as coisas materiais, quando eu falo, são coisas terrenas, humanamente falando, ou até mesmo principados ou potestades ou hostes espirituais da maldade tente, não vai conseguir. Que é a salvação. Ninguém vai poder tirar de ti a tua salvação, a minha salvação, a não ser que o próprio Deus ou você, por algum motivo, se desvie ou se afaste. Mas esse direito ninguém pode tirar de você. O direito de ser chamado filho de Deus. E quem sabe que Deus está olhando para você, está vendo um coração sincero, um coração verdadeiro, um coração adorador, um coração perdoador. Quem sabe Deus está olhando para você assim como olhava para Lázaro e via Lázaro como amigo. Talvez Ele está olhando para você, louvado seja Deus. Assim como olhou para Jó e dizendo ao adversário, quando o adversário vai querer me acusar e te acusar, mas a palavra do Senhor diz que nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. E a palavra nos diz que Deus, ele diz assim, tem visto o meu servo Jó? Olha como Deus fala de quem o adora, de quem o serve. E é assim que Deus, ele me vê. É assim que Deus, ele te vê. Por isso, se alegre, glorifique, adore e exalte o nome santo do Senhor Jesus na certeza de que além de filho, existe uma característica especial e única que Jesus olha para você e ainda que ninguém mais enxergue, ainda que ninguém veja, ele vê.
Que Deus te abençoe e fique com esta palavra. Está lá no livro de João, capítulo de número 1, verso de número 12. Eu tenho certeza que Deus vai continuar falando grandemente ao seu coração. É sempre motivo de alegria compartilhar uma palavra do céu. Se você sentiu Deus falar contigo, compartilhe o vídeo e nos ajude na obra missionária. E assim os céus possam te abençoar poderosamente com porção dobrada, recalcada, sacudida e transbordante. Porque está escrito que Deus ele não fica devendo nada para ninguém. Todas as vezes que você se disponibiliza para fazer algo para o Senhor, não que Deus ele esteja te devolvendo, porque Deus ele não é um Deus que devolve. Deus ele é um Deus de multiplicação. Deus ele é um Deus que é sempre o Deus do infinitamente mais. Mas por você ter se disponibilizado, por você ter agregado no reino dele, algo de Deus também virá para a sua vida. Então assim eu profetizo sobre você, que assim como Isaac plantou e colheu, a palavra do Senhor vem dizer que ele plantou e colheu no mesmo ano, a 30, a 60 e a 100 por um. Assim também seja na sua vida, que você possa colher o plantio. Louvado seja Deus de todas as vezes que você transmite algo de Deus. E quando eu falo algo de Deus, não é apenas a palavra a qual eu estou me remetendo, pedindo para que você compartilhe. Mas quando você propaga o reino de Deus, quando você fala do Senhor, quando você manda uma palavra, quando você manda um vídeo, seja o que for, falando da palavra do Senhor, tenha certeza que Deus ele vai te retribuir infinitamente mais. Deus abençoe poderosamente, fique na paz e até a próxima, assim, Deus nos permitindo, em nome de Jesus. Amém.